Uma boa tarde, então, para todos vocês. Eu quero, neste momento, senhoras e senhores, anunciar, neste encontro Turismo Unidos pelo Paraná, a presença do governador do estado, de gente que trabalha e cuida, o governador do Paraná. Vamos receber com muito carinho o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Já se faz presente conosco também ele que é vice-governador do estado e presidente do Sistema FEComércio, o senhor Darcy Piana, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, representando o Poder Legislativo, o deputado federal Sandro Alex. Conosco ainda o secretário de Estado do Turismo, Luciano Bartolomeu, representando o prefeito municipal de Curitiba, Eduardo Pimentel, o presidente do Instituto Municipal do Turismo, Rodrigo Sinhaca, nosso muito obrigado. Agradecer o proprietário do Hard Rock Café, Rafael Magoso, o deputado estadual Márcio Nunes, o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem, Alimentação e Coordenação do G5, Jonel Shed Filho, presidente da Abracel Paraná, Luiz Fernando Menucci, presidente da BAV Paraná, Geraldo Rocha, presidente da ABIH Paraná, Paulo Iglesias, o nosso sempre secretário de Turismo, Leonardo Paranhos, diretor-presidente do Viagem Paraná, Irapuã Cortes, vice-presidente da FEComércio, Paulo Naoyaki, superintendente do SENAC, Sidney Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Tico Kuzma, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, diretor e coordenador do Conselho de Turismo da CNC, Alexandre Sampaio. Agradecemos ainda ao presidente da Associação Comercial do Paraná, Paulo Mourão, o CEO do Bom Gourmet, a Andréia, presidente da Curitiba e região metropolitana, Convênio Bistrô Biru, Gislaine Queiroz, o nosso muito obrigado, ao diretor-geral da Secretaria de Turismo, Jefferson Abad. Agradecemos ainda aos vereadores de Curitiba, Rafaela Lupion, Jasson Goulart, Toninho da Farmácia, o Serginho do Poço, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, Heron Cunha, coordenador estadual do Turismo no Sebrae, a Patrícia, gerente do Turismo no Sebrae, a Márcia, assessor da presidência e coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, Giovanni Bagatini, e o diretor acadêmico do Centro Europeu, Rogério Gobi. Eu peço a todos vocês que possam se sentar, por gentileza, senhoras e senhores. Para quem não tem lugar aqui embaixo, o primeiro andar do Hard Rock está liberado para todos vocês. Secretário, nosso Márcio Nunes, liberado o local para você aqui à frente, por gentileza, para que a gente possa dar início a esse encontro, governador, porque o Paraná se transformou num case de sucesso no turismo. E o turismo do Paraná é formado por entidades que trabalham de forma íntegra pelo fortalecimento do turismo e da gastronomia, da hotelaria e também do desenvolvimento econômico do Paraná. Essa sinergia se consolidou como o setor, como um dos principais motores da economia paranaense, unindo o poder público à iniciativa privada e o terceiro setor para fortalecer toda a cadeia produtiva do turismo. Neste contexto está reunido o G5 do turismo, grupo criado em 2018 e que representa as entidades como a FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo do Paraná, a ABAV, a Associação Brasileira de Agências de Viagem do Paraná, a Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis do Paraná, a Abracel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná, e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação, formando assim o G5. Ao reunir essas forças de entidades que compõem o G5, fazendo um trabalho que todos sabem das ações que deram em comum, passando e defendendo de forma conjunta as pautas inerentes do turismo no Paraná. Por isso, eu convido a todos vocês a acompanharem nesse telão que temos aqui um vídeo do turismo no Paraná, o Paraná que se transformou num case de sucesso. Então, por gentileza técnica, vamos acompanhar o vídeo do Turismo Paraná. Vamos lá! Seja bem-vindo ao Paraná, a terra das cataratas do Iguaçu e da grande reserva da Mata Atlântica. O estado que surpreendeu e vai continuar surpreendendo o turismo nacional e internacional. Um dos principais destinos turísticos do Brasil. E uma das regiões mais prósperas da América Latina, repleta de sensações e experiências de encher os olhos. Em meio ao esplendor de maravilhas da natureza, cultura e arquitetura incomparáveis. Um destino completo que agrada todos os gostos. Praias paradisíacas,
Campos, montanhas, cânions, caminhadas e cavalgadas por cenários incríveis. E aquele friozinho gostoso que convida a celebrar bons momentos com muito aconchego, conforto e sofisticação. O Paraná espelha o que o mundo tem de melhor e vibram ao som de culturas e povos tão diversos quanto encantadores. Aqui, o inesperado encontra os desejos dos viajantes, desde os mais aventureiros aos que procuram estar em sintonia com o que há de mais moderno, saboroso e exuberante. Atrações que se conectam com o mundo por modernas rodovias, portos e uma infraestrutura de ponta, que conta também com rotas aéreas com as principais cidades do Mercosul e Europa. Um destino confiável, seguro e bem estruturado, que o mundo todo está descobrindo e admirando. Aqui, a história vive em tradições e experiências autênticas. A natureza preservada pulsa em um litoral preparado para receber os visitantes em suas praias, ilhas e baías deslumbrantes. Uma região que a cada verão se agita em uma grande e variada programação com atrações nacionais e internacionais. Um destino que já virou desejo no coração e mente de viajantes de todos os lugares. Um estado que reúne cultura, tradição, natureza, gastronomia de todos os cantos do mundo com segurança, infraestrutura e fácil acesso. O Paraná é a novidade da vez, um lugar que seus clientes vão amar. Conheça, sinta, surpreenda-se. Vem pra cá, vem pro Paraná, como já dizia o nosso sempre secretário Leonardo Paranhos. Governador, o G5 hoje se reúne para prestar uma homenagem dedicada ao governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e a importante liderança estadual no setor, Leonardo Paranhos, reconhecendo o apoio e a visão estratégica e a confiança depositada na indicação do Luciano Bartolomeu para assumir a Secretaria de Estado do Turismo. Mais do que homenagem, o encontro simboliza a união do setor turístico paranaense em torno de uma gestão técnica integrada e alinhada com as necessidades do turismo e das entidades representativas do Estado. Luciano Bartolomeu, um profissional com trajetória focada, atuou por mais de 31 anos como executivo da Abracel, liderando a seccional no Paraná desde 2003. Tem participação ativa no G5, com excelente relacionamento com todas as entidades no setor. A escolha do seu nome é celebrada pelas entidades que compõem o G5, pois acreditam que essa nomeação reforce o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento estratégico no setor, garantindo que o Paraná amplie o protagonismo no cenário nacional. Por isso, senhoras e senhores, eu peço a todos vocês uma salva de palmas ao nosso secretário de Turismo, Luciano Bartolomeu. Seja bem-vindo ao time, Luciano. Não poderia, governador, ser diferente nessa casa que é destaque aqui em Curitiba. Proprietário do Hard Rock, Rafael Magosso, está conosco. Então nós vamos abrir o pronunciamento ouvindo na condição de anfitrião. Por gentileza, vem para cá, meu amigo Rafael Magosso, falando em nome de todas as empresas que representam o setor aqui em Curitiba, no Paraná, desse importante setor que é o turismo. Uma salva de palmas, Rafael, o CEO aí do Hard Rock Curitiba. Bom dia a todos, uma imensa honra poder receber vocês, as autoridades presentes, por causa do nosso governador, a todas as autoridades. É uma honra imensa sediar esse evento do novo secretário de Turismo, feito pelo G5, visto que em 11 anos de Hard Rock, nós já recebemos mais de 3,2 milhões de pessoas e para o estado do Paraná já fomentamos mais de 230 milhões de reais. E pasmem, senhores, 85% do nosso fluxo hoje é turista. Então, eu digo que esse é um marco não só para o Hard Rock Café em Curitiba, porque é uma brincadeira que faço quando me perguntam, né? Por que não há Hard Rock em São Paulo e no Rio? E eu digo que a melhor capital é Curitiba, no estado do Paraná. Obrigado. Muito obrigado. Este é o Rafael Magosso, nosso CEO do Hard Rock aqui em Curitiba, abrindo os pronunciamentos na condição de anfitrião. E para dar as boas-vindas, representando a todas as entidades do G5, eu convido ele que é o coordenador do G5, Jonel Shed Filho. Por gentileza, Jonel, por gentileza.
Excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Excelentíssimo vice-governador e presidente da FEComércio, Darcy Piana. Excelentíssimo senhor Rodrigo Suinca, representando nesse ato aqui o nosso querido prefeito Eduardo Pimentel. Nosso recém-nomeado secretário de Estado, nosso Luciano Bartolomeu. Em seu nome, saudamos todos os demais secretários presentes. Deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, saudando todos os demais deputados estaduais presentes. Deputado Sandro Alex, vereador Tico Kuzma, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, em cuja liderança saudamos os demais vereadores aqui reunidos. Irapã Cortes, diretor-presidente do Viagem Paraná. Já nominado Rodrigo Suinca, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Alexandre Sampaio, nosso presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e membro da Confederação Nacional do Comércio. Os presidentes, diretores e colaboradores já nominados das entidades ABAV, ABH, Abrazel, ABEOC, Associação do Centro Histórico, Convention Bureau, FEComércio, Serra, Sebrae, Senac e Sesc. Senhoras e senhores, membros do Teleturístico, convidados e amigos, boa tarde. É com imensa honra que os recebemos neste almoço especial. Estar aqui celebra a união alcançada pelo turismo paranaense. O G5 do Turismo nasceu em 2018, criado originalmente por 5 das mais representativas entidades do setor do Estado, a ABAV, a Abrazel, a BH, FEComércio e o Serra. Já tínhamos naquela época uma visão clara. O turismo precisava de articulação privada forte para ter a devida representatividade perante o poder público. Ao reunir as nossas forças, o G5 passou a defender de forma conjunta as pautas do setor, superando as ações isoladas do passado. Essa sinergia colaborou para que o turismo se tornasse um dos principais motores da economia paranaense, unindo o governo, a iniciativa privada e o terceiro setor. E hoje, celebrando a nossa união, temos um motivo muito especial para comemorar: a nomeação do nosso novo secretário de Turismo do Estado do Paraná, Luciano Bartolomeu. O nosso Luciano, como assim o chamamos, já de longa data, longo convívio, né, Luciano? É um executivo com uma trajetória brilhante, principalmente no associativismo. Atuou por mais de 30 anos como executivo da Abrazel, comandando a seccional do Paraná desde 2003. Tem participação ativa no G5, excelente relacionamento com o setor e um histórico incontestável de liderança na promoção do turismo e da gastronomia. Sua chegada à secretaria fortalece a expectativa de continuidade do crescimento, ampliando a integração entre governo e iniciativa privada. Luciano, temos absoluta certeza de que, com você à frente da pasta, o Paraná ampliará ainda mais seu protagonismo nacional. Parabéns, conte sempre com o apoio do G5. Não poderíamos deixar de exaltar a relevância que o turismo tem recebido nas gestões do nosso governador Ratinho Júnior. Senhor governador, a sua visão estratégica e a escolha de lideranças técnicas têm colocado o Paraná em patamares inéditos. Recordes de visitantes estrangeiros, geração de empregos e grandes obras de infraestrutura são frutos desse compromisso. Receba mais uma vez, governador, os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Também não poderíamos deixar de citar a nossa admiração ao vice-governador Darcy Piana e ao prefeito Eduardo Pimentel, aqui representado pelo Rodrigo. Vocês, à frente de suas equipes, são verdadeiros entusiastas do setor, sempre solícitos e incansáveis por nossas pautas. Nos inspiram a trabalhar com garra. O nosso muito obrigado.
Estendemos ainda, o G5 manifesta sua profunda gratidão a todas as entidades integrantes desse grupo, na pessoa de seus respectivos presidentes, estendendo esse reconhecimento a todos os colaboradores. É por meio do dedicado e profícuo trabalho de cada um, em prol da classe, que nossa união e representatividade se fortalecem continuamente. Que este almoço, com o menu esperado na boa e rica gastronomia paranaense, seja tão saboroso quanto os resultados que colhemos juntos. Parabéns ao turismo do Paraná e a um futuro ainda mais promissor. Muito obrigado pela presença de todos e um excelente almoço. Muito obrigado ao presidente e coordenador do G5, Jonel Ched Filho, que neste ato representa, então, a todo esse grupo do turismo aqui no estado do Paraná. Neste momento, eu convido ele, que é um entusiasta do turismo, já foi prefeito da cidade de Cascavel, atuando como secretário do turismo no estado do Paraná e hoje um assessor especial do governador Ratinho Júnior. Vamos ouvir Leonardo Paranhos, por gentileza, Paranhos. Como é que a gente fala? Oi, gente, tudo bem? Olha, eu quero primeiro agradecer aqui o Rafael pela recepção mais uma vez aqui nessa casa linda, maravilhosa, essa âncora do turismo do Paraná e do Brasil. Dizer que nós somos muito gratos por tudo que você também faz pelo turismo do Paraná. Em amor à brevidade, claro, gostaria de saudar a todas as autoridades, mas quero fazer uma saudação coletiva. E dizer que acho que vale a pena aqui, governador, fazer uma reflexão por que estamos aqui hoje, Luciano, nesta segunda-feira, aqui no Hard Rock. Por acaso? Não. Foi um planejamento da reunião, mas principalmente um planejamento do que aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo no Paraná, no setor de turismo. Ao criar essa secretaria, que tem 3 anos, né, Márcio? 3 anos, o governador tem essa visão do Paraná que faltava essa política pública. Apesar de que, mesmo antes de ter a Secretaria do Turismo, nós tínhamos e temos um abnegado pelo turismo que trouxe até o momento dele ser o vice-governador, junto com o governador, porque o Darcy sempre foi ele, a Secretaria de Turismo do Paraná, enquanto ela não existisse. Mas a criação da Secretaria, aprovada por lei lá na Assembleia, né, está aqui o nosso querido presidente Alexandre Cury, nosso deputado Márcio, todos os deputados que aprovaram, quando foi emitido o projeto para a criação, o governador tinha essa visão do potencial que o Paraná tem. Os números estão aí. Os números são esses que nós conhecemos, de recordes e mais recordes, de pessoas do Brasil no Paraná, de estrangeiros no Paraná, geração de emprego no Paraná, oportunidades que estamos tendo, essa movimentação financeira, econômica, nos 399 municípios. Para se ter uma ideia, no ano de 2025, nós assinamos, e aqui agradeço toda a nossa equipe que aqui está, em nome do nosso diretor Jefferson, da Sandra, da Tati, toda a nossa equipe. Assinamos, governador, 1.408 convênios com prefeituras, entidades, a iniciativa privada e com os parceiros, como a nossa Abrazel e esse grupo que aqui está, e aproveito para agradecer, saudar com carinho, amor e reconhecimento, Jonel, em seu nome, todas essas entidades que ajudou a trazer o turismo até aqui, e agora com esse impulso, né, convidado pelo governador, com essa visão que ele tem, e me chama no gabinete e disse, olha, Paranhos, vamos, né, nesse momento, vamos reconhecer o que essas entidades têm ajudado a fazer, porque a Secretaria de Turismo não faz eventos, a Secretaria de Turismo fomenta os eventos, e o turismo ela tem que ser feita ou pelas prefeituras, pelas entidades, e quero aqui, Luciano, secretário de Turismo do Estado do Paraná,
reconhecer o grande trabalho que a Abrazel tem em todo o estado do Paraná e quantas reuniões que nós fizemos e quantos projetos. Mas, ao criar a Secretaria de Turismo, para fomentar o turismo, o governador também tem uma visão de tudo aquilo que era necessário, porque convidar as pessoas para o Paraná, e aqui quero destacar o grande trabalho do secretário Kleber de Comunicação, né, essa comunicação com o Brasil, feita através da mídia, chamando os brasileiros para vir ao Paraná, trouxe gente. As feiras, lideradas pelo nosso presidente do Viagem, o Irapuã, e toda a sua equipe, no Brasil, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, fez com que os estrangeiros viessem ao Paraná. Mas quando a gente convida, a gente tem a responsabilidade de atendê-los bem. E o bom turista é aquele que vem e volta, ou no mínimo recomenda. E quem tem vindo ao Paraná tem recomendado e tem voltado. Porque também o Paraná é eleito o estado mais seguro, porque a segurança pública fez um trabalho extraordinário de conforto e atendimento aos nossos turistas. E o estudo da Embratur diz que um dos itens que mais define uma viagem é a segurança pública. E o Paraná tem ganhado novos visitantes exatamente pela segurança pública. O trabalho, governador, que o senhor autorizou, através da Secretaria de Inovação, e nesse momento começa a ser instaladas as 330 antenas, Tati. Nesse ano, lá pelo nosso secretário da Inovação, em parceria com a nossa equipe, que fez um levantamento nos pontos turísticos do Paraná. Serão 330 antenas ainda esse ano e mais de 700 o ano que vem, para dar qualidade de comunicação. O trabalho de capacitação feito pela nossa secretaria, de promoção feito pela nossa secretaria. As visitas, governador, às 399 prefeituras do Paraná, levando aos prefeitos, aos secretários, os projetos que o nosso querido Alexandre Cury vai falar, né, enviado também pelo ex-secretário Márcio Nunes, que os prefeitos podiam acessar. Fez com que a gente pudesse chegar a esse patamar. E aqui quero fazer um destaque especial. Sandro Alex, as obras de infraestrutura que dão tranquilidade, conforto às pessoas que acessam o nosso estado de carro, ou mesmo de avião, porque eu estou falando de estrada e de aeroporto. E aqui recorro à minha cidade como testemunho. Há 7 anos atrás, nós não tínhamos um aeroporto. Hoje temos o melhor aeroporto do interior do Brasil, eleito 3 anos consecutivos, com 9 voos diários. Nós não tínhamos, governador, a pista duplicada até o show rural, que é um grande evento do agro. As pessoas ficavam 3, 4 horas para chegar ao show rural. Hoje nós temos a duplicação. Nós não tínhamos o Trevo Cataratas. O Trevo Cataratas, que passa aproximadamente 40 mil veículos por dia. Ele está lá, entregue. Como não tínhamos o contorno, como não tínhamos, governador, a rodoviária que o senhor foi, há poucos dias atrás, reinaugurar uma rodoviária que tem mais de 36 anos, agora ela tem escada rolante, elevador, praça de alimentação. Eu estou falando de Cascavel, mas essa infraestrutura aconteceu em todo o estado do Paraná. A pesquisa mostra que os paulistas vizinhos, e nós estamos falando de um estado de mais de 40 milhões de habitantes, que acessam o Paraná, tem aumentado porque o conforto das estradas, aquilo que tem acontecido, por exemplo, no Norte Pioneiro, uma região abandonada há muitos anos e hoje com acesso fácil, traz os paulistas para cá, que vêm conhecendo os 18 territórios que nós implantamos. Eu estou muito feliz, Luciano. Desejo a você sucesso. E sei que já tem, porque você é um apaixonado por esse tema. E aqui está o G5. Eu preciso registrar hoje que chegamos onde chegamos porque a iniciativa privada fez a sua parte. É muito triste quando as pessoas ficam apenas na arquibancada, esperando a gente fazer o gol para comemorar ou errar o gol para vaiar. Mas quando entram no campo e ajudam a ganhar o jogo,
é preciso ser reconhecido. E hoje faço aqui em público esse reconhecimento da importância que tem esse grupo de pessoas que ajudou a alavancar o turismo do estado do Paraná. Sandro Alex, o homem desconhecido, as obras conhecidas do Sandro Alex. Que defeito que você tem, Sandro, ser desconhecido. Não, você não é desconhecido. Nós do setor sabemos a importância que você teve, liderado pelo governador Ratinho, de fazer esse novo Paraná, da infraestrutura. Aliás, a população reconhece a infraestrutura como uma das principais políticas de transformação que o Paraná viveu. E eu, como ex-prefeito, posso testemunhar isso, aquilo que aconteceu na cidade de Cascavel. Mas esse ciclo não pode, não deve e não vai parar. Nós queremos que a Secretaria do Turismo, a partir de 2027, continue sendo essa ferramenta de transformação na vida das pessoas. O setor, governador, da uva, do vinho, do queijo, do salame, aumentou em mais de 70% as vendas, porque cada vez que nós assinamos um convênio, nós exigimos que o prefeito construa um estande para colocar os produtos paranaenses para ser vendidos sem nenhum custo. Eu tive testemunho, governador, de gente que disse, só nessa feira, eu vendi o que não vendi o ano todo, porque o produto está em exposição, fruto do nosso trabalho. Eu encerro agradecendo toda a nossa equipe da Secretaria do Turismo, uma equipe reduzida, mas que trabalhou muito. A homenagem a vocês por tudo o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito. Obrigado, governador. Obrigado pela sua visão. Obrigado por ter essa sensibilidade de entender que esse setor é importante e fazer um convite tão especial. Tinha muitas pessoas que poderiam ser convidadas, partidos, e não teria nenhum problema. Mas a visão do senhor entender que esse grupo aqui é o grupo que ajuda a transformar e consolidar o turismo, realmente nós precisamos agradecer. Viva o turismo do estado do Paraná. Viva o Paraná, viva o Brasil. Obrigado. Leonaldo Paranhos, ex-secretário de Estado do Turismo, assessor especial do nosso governador Ratinho Júnior. E é como o Paranhos falou, um Paraná unido e em paz, e como é o slogan do Grupo G5, a força do turismo no estado do Paraná. Ouvimos o ex-secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos. Conosco também o deputado estadual e ex-secretário de Turismo, Márcio Nunes. E agora, senhoras e senhores, nós vamos ouvir o novo secretário de Turismo do Paraná. Eu convido Luciano Bartolomeu, por gentileza, Luciano. É só um desafio, né? Falar depois de Jonel, belíssimas palavras, do Leonaldo Paranhos. Então eu digo assim, governador, na verdade me pegou de surpresa. Não é uma coisa que eu estava pleiteando, né? Ser secretário estadual de turismo, porque, na verdade, eu tenho falado, governador, eu sou de Florianópolis, manezinho da ilha com troféu. E aí a gente fala assim, como é que está o sotaque? Se eu perder o sotaque, governador, eles vão pegar meu troféu. Mas eu vim para cá em 2003, governador, trouxe meus filhos pequenos, e por causa do Darcy Piana, né, o nosso vice-governador, que me deu aula, eu virei bicho do Paraná, e meus filhos, minha família, todos são bichos do Paraná. Porque o Paraná tem dado exemplo. Então, assim, eu agradeço muito o G5 por essa iniciativa, porque eu falo assim, governador, o senhor não convidou o Luciano da Brasel, convidou o Luciano das entidades, que é o G5, a gente está falando do G5. O que é o G5? Né? A gente está falando do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, no qual o Jonel é presidente, o Paulo Iglesias da BH, cadê o Paulo Iglesias da BH? Cadê o Geraldo, que fez um evento maravilhoso da BAV, Geraldo? Cadê o nosso... Cadê o FEComércio? Cadê o Giovanni? O Giovanni, né, é o braço direito, assessor da presidência do governador. E também é o meu vice-presidente da CEPATUR. Então, assim, a gente não faz nada sozinho. Né? Então, assim, essas entidades que a gente vai falar, como é que a gente não pode falar das entidades só do G5, sem falar do Convênio Seguro de Gilene, que está aqui presente?
Como é que a gente não pode falar assim, cadê a Ana da rede empresarial? Ainda a rede empresarial. A Maria da rede empresarial. Se a gente der o Sindetur, o Zé da Sindetur, todas as entidades são importantes para o turismo. Eu, 31 anos da Abrazel, eu aprendi isso, né? Então, assim, estou com a minha ex-presidente aqui, a Gilce Rink, o Marcelo, cadê o Marcelo? O Marcelo também. Então, assim, olha, eu sempre falo assim, governador, eu estou representando cada um de vocês. E quando eu entrei, governador, no primeiro dia, eu chamei todos os colaboradores da Secretaria. São 97, mais os 23 da Viagem Paraná. E Viagem Paraná é tudo para nós, né? Cadê o nosso presidente, Irapuã? Porque, assim, a gente tem que trabalhar em união. E eu fui pedir permissão para eles. Eu chamei todo mundo, eu quero pedir permissão para ser o secretário de vocês. Porque a gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. E aí, como eu também pedi permissão para o nosso presidente da Abrazel, Paraná, cadê Luiz Fernando Menucci? Porque eu estava lá desde 2003 e os associados hoje, a gente está aqui com o presidente da regional, estão com a Abrazel Oeste Paraná, o Márcio, o João da Abrazel Centro-Sul, o Lucas da Abrazel de Matins, que é o presidente do núcleo, o Lucas é o presidente da Abrazel Campos Gerais, Maringá, Rafael Secato, também está presente aqui o Henrique da Abrazel Norte Paraná, que é Londrina. Nós estamos hoje muito forte no turismo, governador. Mas eu posso falar uma coisa, só somos isso porque existe uma pessoa diferente no Paraná. E essa pessoa diferente é você, governador. O mais bem avaliado no Brasil. E tem a sensibilidade de ter visto a importância do turismo. O Márcio Nunes está aqui, né, porque eu representar o Leonardo também, o próprio Márcio, que deu todo o início, e com chave de ouro, o Leonardo Paranhos. Mas olha só, governador, o senhor falou ali na entrevista que a gente pulou para mais de 1 milhão recorde de turista estrangeiro. Mas em 2022, a gente era menos de 500 mil. Quando surgiu a secretaria, governador, foi para 700 mil. E ano passado, Leonardo, passamos de 1 milhão de turistas. E vocês sabem o que quer dizer isso em números? Só os turistas estrangeiros trouxeram 2,5 bilhões de reais. E essa Secretaria de Turismo, junto com o Viagem Paraná, trouxe, governador, para a economia do Paraná, 18 bilhões de reais. Vamos bater palmas por isso? E é isso que a gente tem de compromisso. Por quê? Também não se faz turismo, né, que foi muito bem colocado por todos aqui, sem infraestrutura. O Sandro Alex, quero agradecer a sua presença. Eu fiquei emocionado. Foi o primeiro ato como secretário, foi a inauguração da ponte, governador. Aí eu vi a emoção do governador, né, os olhos todos cheios de lágrimas. Mas, assim, não só foi a lágrima do governador, né, do pai do governador, mas foi de todos os paranaenses, né? Foi lágrima de todos os paranaenses, porque mais de 60 anos. E o investimento na infraestrutura, né, nas nossas rodovias, na duplicação das rodovias, tudo está sendo feito. A gente não tem, né, um turismo bom se não tem infraestrutura. É a base do nosso turismo. Então, a sua presença, o seu trabalho, então, né, vamos bater palmas para o Sandro Alex, que é muito merecido. E aí, se eu não falar do Alexandre Cury, que é porque nosso presidente, os recursos têm que vir, né, governador? E tem que vir mais, né, governador? Tem que vir bem mais. Assim, o Alexandre Cury, sempre de portas abertas, sempre com a visão do Alexandre Cury, porque o Alexandre Cury tem visão. Todos os municípios gostam do Alexandre Cury, por quê? Porque ele pensa em todos os municípios do Paraná. E aí, quando o Leonardo Paranhos falou, quantos convênios, Leonardo? 1.408. Aí eu estou com a minha equipe aqui, o Jefferson, a Juliana, tem a Sandra, né, tem a Tati, né, e a gente vai chegar a 2.000, governador. Nós vamos chegar a 2.000, só por quê, governador? Porque a gente vai atender os municípios. Porque o município, quando recebe um recurso para o turismo, a sua população dá um sorriso, a sua população vive mais com mais alegria. Então, assim, para não me alongar muito,
Eu tenho que só também não deixar de agradecer os restaurantes, na pessoa do Alessandro, do Rafael Kula e toda a sua equipe, para essa que vai servir o almoço hoje. Muito obrigado a esses restaurantes da Brasel, né, e muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao nosso secretário de Estado do Turismo, Luciano Bartolomeu. Governador, o Luciano sempre usou um botãozinho aqui da Abracel. E hoje o governador, na condição então de secretário de Turismo, dá a bandeirinha do Paraná para que você também possa usar e andar pelo nosso estado do Paraná, representando então o turismo. O governador Ratinho Júnior, neste momento, concede ao Luciano o botão com a bandeira do estado do Paraná, junto com o G5, mostrando a força do turismo do Paraná. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a este momento. É a condecoração, Luciano, nosso secretário de Turismo, recebendo a bandeira do Paraná das mãos do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Uma forma de homenagear essa entidade responsável, o Grupo G5, a força do turismo do Paraná. Vamos fazer uma foto ali? Todo mundo junto? Uma salva de palmas, senhoras e senhores, este é o Turismo do Paraná. Tudo que está sendo falado aqui, meus amigos, é porque o Paraná vive um grande momento. Obrigado, secretário Luciano. E como lema do governo é o Paraná unido e em paz. E na Assembleia Legislativa, o Paraná, junto com o governo do Estado, tem uma base sólida comandado pelo nosso presidente. Por isso eu convido o presidente do Poder Legislativo do Estado do Paraná, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Alexandre Cury, para trazer a sua palavra. Por gentileza, Alexandre. Bom dia ainda a todos. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui participando desse grande evento do setor turístico, hoteleiro, gastronomia, bares, restaurantes. Quero aqui, em nome do Jonel Cheg Filho, que coordena o G5, cumprimentar todas as entidades aqui presentes, saudar aqui o deputado estadual Márcio Nunes, que iniciou essa transformação, esses grandes investimentos no turismo do Paraná, através da criação da Secretaria de Turismo. Comentar aqui o Leonardo Paranhos, publicamente, parabenizá-lo pelo grande trabalho que fez como secretário de Turismo do Paraná. Foi um grande prefeito da nossa cidade de Cascavel, mas teve uma postura brilhante como secretário de Turismo nessa união, nessa parceria. E a Assembleia Legislativa do Paraná pôde contribuir através da devolução de recursos que foram investidos em grandes eventos no estado do Paraná. Quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar o nosso novo secretário de Turismo, o Luciano Bartolomeu, que tem uma larga experiência, 31 anos como diretor executivo da Brasel, quantas e quantas vezes como deputado estadual, como presidente da Assembleia, tive o privilégio de recebê-lo, sempre defendendo, trazendo aí demandas do setor do turismo, e eu fico muito feliz de participar, e acho que é a primeira vez, de um evento do setor do turismo onde a gente está comemorando esse grande momento que vive o turismo do Paraná. Então, parabéns ao governador pela indicação do Luciano, não só pela experiência, pela competência, mas por dar a oportunidade também a alguém do setor de ocupar esse cargo tão importante, que é o cargo de secretário estadual de turismo. Comentar aqui o deputado federal Sandro Alex, que foi nosso secretário de Transportes, responsável pelas grandes obras de infraestrutura do estado do Paraná. Ele, ao lado do governador, realizaram o sonho dos paranaenses de mais de 40 anos de obras que ninguém mais acreditava e que nesse governo Ratinho Júnior saíram do papel, foram inauguradas e hoje estão à disposição da nossa população, nosso presidente da Câmara, Tico Kuzma, aos demais vereadores, ao nosso professor, que é o nosso vice-governador, Darcy Piana, presidente da FEComércio, e, claro, saudar aqui o nosso governador Ratinho Júnior e dizer a ele das palavras do nosso secretário de Turismo, que falou em união, falou que ninguém faz nada sozinho. E na vida pública é dessa forma, ninguém faz nada sozinho, nada se constrói
se não houver essa união. E essa grande união que o governador trouxe para o estado do Paraná, esse bom ambiente político, essa pacificação entre os poderes, faz com que o Paraná esteja hoje vivendo o melhor momento da sua história. No setor do turismo, o governador inicia, nessa parceria com a Assembleia Legislativa, mandando uma mensagem para o Poder Legislativo, para que nós pudéssemos autorizar a criação da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Esportes. De lá para cá, a Assembleia já aprovou projetos muito importantes para o setor de vocês, como o mais infraestrutura, mais eventos, mais viagens. Nós autorizamos aí a criação desse programa, Mais Viagens, que tem realizado o sonho de muitos idosos que nunca tinham sequer visto o mar, que nunca sequer tinham ido num hotel, e esse programa está realizando o sonho das pessoas. Nós, com a devolução da Assembleia Legislativa, nesse programa Mais Eventos, nós aportamos, junto com o secretário Parense, quase 300 milhões de reais, que tem ajudado os grandes eventos que são realizados no estado do Paraná, em especial aqueles eventos promovidos pelos municípios, festas nas cidades, que estão lotando os nossos hotéis, fomentando o nosso comércio. E hoje, claro, a Assembleia Legislativa teve um papel muito importante no turismo do estado, nesse turismo religioso que está crescendo, nesse turismo que o governador tem investido bastante, que é o turismo de água doce, em cidades estratégicas, mas principalmente no litoral do estado do Paraná. Litoral do estado do Paraná, que muitas vezes nós vimos os investimentos acontecerem em Santa Catarina e o nosso litoral ficando para trás, e essa grande união, essa parceria que o governador construiu, fez com que a gente pudesse transformar o litoral do estado do Paraná com obras que eram prometidas há anos, como a engorda da praia de Matinhos, como a engorda da praia de Pontal, que nós vamos iniciar agora, como a engorda da praia de Guaratuba, como a duplicação de Guaratuba, veja aqui o proprietário do Pilequim, como a nossa duplicação de Matinhos até a Praia de Leste, um grande investimento, e claro, essa obra emblemática que é a Ponte de Guaratuba, que é o sinônimo dessa união. A Ponte de Guaratuba, que vai ser sempre chamada Ponte de Guaratuba, mas aprovada pela Assembleia Legislativa como Ponte da Vitória, ela significa não só a vitória do povo do Paraná, mas ela significa a vitória da eficiência desse governador contra a burocracia. Ela significa a vitória da união contra aqueles que não queriam o desenvolvimento do litoral do Paraná. Mas, principalmente, a vitória que mostra que quando se tem um governador que prioriza o desenvolvimento, que tem um diálogo permanente com os empresários, com o setor produtivo, as coisas acontecem. E essa ponte nós entregamos aos paranaenses para mostrar a todos vocês a transformação que o litoral passou, a transformação do turismo, ver proporcionalmente o Paraná ser o estado que mais cresceu no turismo, que mais cresce no turismo, ver que a grande demanda de vocês na segurança pública, hoje nós temos um investimento acima de 8 bilhões de reais, e ao lado do governador, semana retrasada, fizemos a maior entrega de equipamentos, armamentos, embarcações, aviões, helicópteros da história da segurança pública do Paraná. E, claro, vem agora a Secretaria de Turismo, depois de uma grande transformação, de grandes investimentos, de grandes parcerias com o setor do turismo, vê ela ser comandada por alguém do setor, alguém que conhece e alguém que viu essa transformação. Parabéns a todos vocês, contem sempre com a Assembleia Legislativa. Eu quero, esse ano, incluir no orçamento da Assembleia recursos para a Secretaria do Trabalho, que ao lado da FEComércio, nós precisamos fazer muito curso de capacitação para a mão de obra, em especial no setor da gastronomia e dos hotéis. Parabéns, governador, parabéns ao Luciano, agradecimento a todos os empresários, viva o turismo do Paraná. Representando, então, o Poder Legislativo, e dizer a vocês que podemos ter, com certeza, uma representatividade ainda mais forte do Alexandre a nível do Estado em Brasília. Então, a gente está com ele nesse grande trabalho que vem sendo feito num Paraná unido e em paz. E por falar em unido e em paz, eu quero convidar agora ele que é deputado federal
Muitos falam do seu não conhecimento, mas as suas obras já falam por si. É o padrinho da ponte de Guaratuba, das grandes obras de duplicação, asfaltos em concreto. É o deputado federal, vamos ouvir, Sandro Alex, por gentileza. Uma boa tarde para vocês. Começar a semana aqui, alegria. O governador Ratinho Júnior foi um grande líder nesse processo aí de transformação do Estado e valorização do nosso turismo. Cumprimentar nosso anfitrião, Rafael, parabéns. O Hard Rock é uma presença importante para nós. Cumprimentar o Darcy Piana, vice-governador e também um grande apoiador do setor, um homem referência. Cumprimentar o Alexandre, em nome de todos os deputados, autoridades que estão aqui, vereadores, representantes. E cumprimentar o Jonel, cumprimentar todo o setor, né, o G5, Jonel, muito obrigado pelo convite. E também o nosso secretário, que é o Luciano. A presença do Luciano Bartolomeu junto conosco é a certeza desse trabalho do diálogo e do bom momento que a gente vive ao lado de vocês. Então, ele dá sequência ao trabalho do Márcio Nunes e do Paranhos, que foram grandes secretários do governo do Paraná. O governador e o Márcio sempre nos dizem que turismo é um lugar... A cumprimentar aqui o Lucas, que é meu conterrâneo também, em nome de todos que estão presentes aí, né? O governador fala que turismo é um lugar especial, com uma história bem contada, um serviço bem feito e infraestrutura. Um lugar especial Deus nos deu. Uma história bem contada é a história do Paraná e dos paranaenses. Um serviço bem feito, o Darcy, todos vocês sabem fazer. E a infraestrutura, essa vocês deixaram com o time do Ratinho Júnior. E esse foi o nosso trabalho ao longo de todos esses anos. E vocês ouviram aqui sobre a ponte de Guaratuba, que ela é realmente um símbolo destas obras. Ela foi a coroação dessas obras que aconteceram, transformaram e que estão acontecendo no estado do Paraná. E ela se chama Ponte da Vitória justamente por representar um Paraná moderno, diferente do Paraná do atraso, que ficou vinculado a uma balsa que jogava óleo e que alguém ganhava com aquilo. E um dia chegou um governador que falou assim, não mais, o Paraná que nós queremos é o Paraná para frente, que avança, que quer obras estruturantes para que a gente possa mostrar essa beleza para mais e mais pessoas. E isso foi possível. Com estas obras, a gente potencializou um estado que alcançou os maiores índices de turismo do Brasil, tanto internacional, quanto turistas que deixaram, pelos números atualizados, 32 bilhões de reais. Essa é a indústria que nos orgulha. E para chegar a isto, a gente teve muito enfrentamento, nem sempre só na engenharia, mas em ter uma união, um esforço em conjunto para que uma ponte fosse construída. Foram 34 processos que o governador do estado enfrentou, mas com a certeza, a ponte é muito melhor que a balsa. O nosso futuro não vai estar atrelado a algo do passado que nos travava. E ao final, ele conseguiu o seu objetivo e todos os órgãos de controle e fiscalização deram razão ao Estado. O Paraná não vai retroagir, o Paraná vai seguir em frente. E por essas obras nós passamos a fazer engorda da praia, revitalização de balneários, todos os acessos a grandes hotéis, resorts, pousadas, foram valorizados e prestigiados. Para nós, hospedagem é tapete vermelho no governo do Paraná. E nós passamos então a fazer projetos em conjunto e tirarmos do papel sonhos que eram de 40, 50 anos, como um trevo Cataratas, que dava acesso ao oeste e que tinha sinaleiro, como a rodovia das Cataratas, que o destino nosso, segundo maior do Brasil, e se Deus quiser, com a força de vocês, nós vamos transformar Foz no primeiro destino internacional do Brasil, porque tem uma rodovia duplicada, porque tem um novo aeroporto, com novos voos internacionais, e assim foi em todas as regiões, inclusive nas menores, e até no turismo religioso, lá estava o governo, fazendo evento, dando valor ao agronegócio, ao setor empresarial, a todo esse turismo que movimenta a cadeia no Paraná. E também foi quando também transformamos o porto de Paranaguá num porto graneleiro, mas trazendo turista no cruzeiro. Estamos construindo um novo terminal de passageiros, que o governador determinou
porque aqui vai ter parada de cruzeiro também. O Paraná faz parte desta rota. E fomos subindo a serra, desde a Graciosa. Nem as chuvas pararam mais a Graciosa, que ela tem monitoramento constante, estrada centenária. E fomos atualizando Morretes, Antonina, Paranaguá, Pontal, só faltou Guaraqueçaba. E se o Ministério Público nos permitir, nós vamos ligar esse turismo, esse paraíso nos próximos anos também. Desafios nós temos inúmeros. E fomos subindo a serra, cruzando o Paraná, nesses investimentos importantes ao lado de vocês. E não fui só eu, todo o time. Nós temos um grande time no governo Ratinho Júnior. Desde a segurança. Nós temos os maiores shows do Brasil. E o que é que nos apontam? Que a presença desses turistas nos shows como Paul McCartney se dá porque nós temos uma sensação de segurança. É melhor assistir o show aqui do que em um outro estado. Então foi um trabalho conjunto de todo o time do governo do Paraná, que hoje pode celebrar esses números incríveis. Quero deixar a vocês um pedido para que esse trabalho continue. E nós temos exemplos a dar, porque nós estamos em transformação. O Paraná não aceita mais que os destinos turísticos não sejam duplicados. Todo destino turístico do Paraná terá rodovia duplicada, e nós não vamos abrir mão disso. E nós já começamos. Nós vamos entregar ao lado de vocês toda a 277, de Paranaguá a Foz do Iguaçu, governador. Toda duplicada, e na região de Curitiba, 3 pistas, inclusive até Paranaguá, e no contorno sul, 4 pistas em cada sentido, para chegar ao aeroporto Afonso Pena. E mais, o aeroporto Afonso Pena vai ter a 3ª pista. Foi o governo do Paraná que colocou a sua inclusão, porque Curitiba vai ser hub internacional, a mesma categoria do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nós vamos pegar voo aqui em Curitiba, para a Europa e para os Estados Unidos. E nós vamos seguir também com o Centro de Convenções, sonho do Ratinho Júnior. Nós vamos ter o Centro de Convenções mais moderno da América Latina. Aqui no Pinheirão, trabalho que o governador está tirando do papel. Assim como está tirando o Museu Guggenheim, primeira antena das Américas, lá do outro lado em Foz do Iguaçu. Nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos uma missão grande. Mas o que nos move não é o ódio e não é destruir ninguém. Sabe o que nos move? É o amor ao Paraná e servir aos paranaenses. É o trabalho que o G5 faz. E nós vamos continuar, unidos e em paz. Retroceder jamais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sandro Alex, deputado federal responsável pelas grandes obras. Na sua explanação aqui deixou claro que o Paraná tem que seguir unido e em paz. Este é o lema de todos nós. Pessoal, rapidamente só vou explicar como é que vai funcionar o sistema do almoço. O pessoal vai ter que se servir lá atrás. Então, primeiro aqui a mesa das autoridades, depois por ordem escalonada, para que todo mundo possa se servir e todo mundo passar esse ambiente bacana. O Rafael já convida mais tarde, hoje tem a convocação da Copa do Mundo, então vai estar aberto aqui o Rádio Rock, quem quiser vir tomar um chopp e acompanhar, se o Neymar vai, se o Neymar não vai, então tá pronto, viu, Rafa? E eu convidar a vocês agora a acompanhar um vídeo institucional que mostra um pouco do investimento do governo do estado do Paraná, para que a gente possa ouvir a palavra do governador Ratinho Júnior. Por gentileza, solta lá! Enxergar o impossível. Estar à frente mesmo com desafios gigantescos. O governo do Paraná teve essa visão e fez dela a realidade. Enxergou que era possível subir do 7º para o 1º lugar na educação do Brasil. Viu rodovias de concreto crescerem onde havia apenas promessas. Tirou do papel pontes que pareciam lendas. Guaratuba, Integração e tantas outras obras nas estradas que conectam nosso povo. A mesma garra e determinação que construiu a saúde pública com a melhor avaliação do país. É a mesma que prendeu com força a segurança e não largou até chegar aos menores índices de violência da nossa história. A mesma que segurou firme as contas públicas e cortou as mordomias. Garras que empregaram mais de 6 milhões de trabalhadores, que construiu o maior programa de habitação do país. Voamos alto, sem medo e confiantes, alcançamos a nota máxima em transparência.
atraímos mais de 1 milhão de turistas estrangeiros para descobrir nossas belezas. Alcançamos o exemplo de sustentabilidade e inovação. Nossos portos são hexacampeões brasileiros em eficiência. Estamos asfaltando 100% das ruas de terra dentro das cidades. Temos 8 cidades entre as 100 maiores economias do Brasil. E quando levantamos a voz, o Brasil inteiro ouviu a vibração de reduzir impostos e praticar o menor IPVA da história. A força de um PIB que chegou à 4ª maior economia e cresce acima da média nacional. O orgulho de quem se tornou referência. Um estado que preserva a natureza e a Mata Atlântica, que cuida da saúde dos animais que convivem com a gente, que empodera as mulheres com ações práticas de enfrentamento à violência, que dá a oportunidade do jovem estudar, trabalhar e crescer, e que produz no campo alimento para o mundo todo. Das cataratas ao litoral, dos campos à Mata Atlântica, a terra que nos enche de orgulho e felicidade. Aqui somos modelo para o Brasil e o mundo. Esse é o nosso Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Vamos ouvir agora o governador do Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-governador Darcy Piana, cumprimentar o nosso time aqui, Paranhos, que está aqui presente, ex-secretário de Turismo, Márcio Nunes, nosso ex-secretário da Agricultura também, que passou pelo turismo, cumprimentar o Sandro Alex, nosso ex-secretário de Infraestrutura, deputado federal, dar as boas-vindas e cumprimentar o Luciano, nosso novo secretário de Turismo, aqui uma alegria, Luciano, ter você no nosso time também. E em nome do Jornal Chat, quero cumprimentar todos os amigos aqui do G5, representando todo o setor produtivo, o setor que acredita no nosso estado e que gera tanto emprego para a gente. Agradecer aqui o nosso Irapuã também, do Viagem Paraná, representando também todo o nosso pessoal de coordenação de programas. E agradecer ao Rafael, nosso anfitrião aqui, que nos dá as boas-vindas nesse espaço que também é um ponto turístico da cidade de Curitiba, né? Além de ser um ponto gastronômico. E agradecer a todos. Eu vou ser breve, que eu sei que imagino que todo mundo também já quer almoçar, mas eu fico muito feliz de ver esse bom momento que vive o Paraná como um todo, mas em especial o nosso turismo. Turismo, na minha cabeça, é deslocamento de PIB. É se pegar o dinheiro daqui e trazer para cá. É pegar o dinheiro do pessoal que mora em São Paulo para vir gastar aqui. É pegar o dinheiro do pessoal que mora na Argentina e vir gastar aqui. É você atrair um dinheiro que você não produz localmente. Você trazer dinheiro de fora, diferente de uma indústria convencional, né, do agronegócio que nós produzimos dinheiro aqui e jogamos para fora. Não. É trazer esse dinheiro para dentro de casa. E para isso, o turismo precisa ser feito uma estratégia. O turismo ele não acontece apenas porque você tem um ponto bonito, né, uma cachoeira bonita. Ele precisa de toda uma estratégia de nicho de mercado que você quer atender, a infraestrutura que você tem necessária para poder atrair esse turista, escolher qual é o perfil do público que você quer atrair para cá. E quando nós assumimos o governo, Paraná sempre foi um estado muito tímido do turismo. Nós tínhamos Foz do Iguaçu, que se você batesse uma pesquisa lá atrás, nem sabia que Foz do Iguaçu ficava no Paraná. Isso aí você pode levantar dados do passado, que vocês vão ter essa informação. As pessoas sabiam das cataratas do Iguaçu, mas não sabiam que ficava no Paraná. E que muitas vezes o turismo não era tratado com raciocínio lógico. Vou dar um exemplo para vocês. Foz do Iguaçu é o segundo maior destino de estrangeiro do Brasil depois do Rio de Janeiro. E não tinha um aeroporto que tinha pista que descesse avião internacional. Olha que falta de raciocínio lógico. Qual foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, Sandro? Foi pegar uma parceria com a Itaipu, pegamos o projeto e fizemos a obra de aumento de 600 metros, que passou a ter a maior pista do sul do Brasil. Hoje a pista de Foz do Iguaçu é maior do que a de Curitiba e é maior que a de Porto Alegre. É a maior pista do sul do Brasil. Quer dizer,
não tinha, era uma falta de lógica, né? Então nós fomos organizando isso. Outra coisa, o turista, ele passa a dar um bom lucro para a comunidade, para a cidade ou para a região, quando ele passa a ficar mais de 3 a 4 noites no local. Ele começa a gerar mais renda para aquela localidade. Então, vou dar o exemplo de Foz do Iguaçu também. Foz do Iguaçu, o cara ia nas cataratas, aí ele ia fazer compra no Paraguai, talvez o Parque das Aves, depois ele ia embora. Com 2 dias ele resolvia a vida dele. Então, nós fomos criando novos programas para Foz do Iguaçu, para você manter o cara, a pessoa, o turista, mais tempo na cidade. Então, foi criado lá o Marco da Três Fronteiras, que foi feita uma concessão. Agora fizemos uma concessão do Parque, do Marco das Américas lá, né? Que estava abandonado há 20 anos. Nós trouxemos o pessoal que fez o investimento de 180 milhões, que é o aquário marinho, que é o segundo maior aquário da América do Sul. E agora nós estamos trazendo o Museu Pompidou, que é o primeiro museu internacional da América Latina. 4 anos de negociação com a França. Eu fui umas 3 vezes para convencer os franceses, eles vieram umas 3 vezes para cá. Era muito difícil tirar da cabeça deles que tinha que ser Rio e São Paulo. Eu falei, não existe um outro Brasil além de Rio e de São Paulo. Peguei o presidente do Museu Pompidou na França, trouxe para cá, meti no avião, coloquei ele no helicóptero, sobrevoei as cataratas com ele, fiz ele ficar doido. Tanto é que nós convencemos. Mostramos o plano de infraestrutura para ele em Foz do Iguaçu, que nós temos lá hoje a Avenida das Cataratas, que é um negócio que impressiona quando chega, a nova ponte Brasil-Paraguai, que é a maior ponte do vão livre, que também passou a ser um cartão postal da cidade. Então nós fomos convencendo esses setores importantes. E por que o Museu Internacional em Foz do Iguaçu? Porque o turismo de museu no mundo movimenta bilhões de dólares. Existe um passaporte de museus no planeta, que existe milhões de pessoas no mundo que só viajam para ver museu internacional. Então isso para nós vai ser uma mudança na dinâmica de turismo do Paraná. Mas isso eu estou falando de Foz do Iguaçu, que é a nossa joia da coroa. Nós passamos a trabalhar o turismo religioso, Márcio Nunes, o turismo de gastronomia, Paranhos, que é tão importante. Nós passamos o turismo de curta distância, que é, por exemplo, Campo Magro. Quantas pessoas de Curitiba não vão no final de semana almoçar em Campo Magro, comer aquela chuletona de igreja que é o pessoal acostumado, que é um turismo que está crescendo muito, ainda mais pós-pandemia, que é o turismo até 150, 200 quilômetros de casa, que o cara vai, volta no mesmo dia ou volta no outro dia, que é o nosso turismo do litoral. Então nós fomos pensando tudo isso. Vila Velha, que hoje recebe 150 mil visitantes por ano, era algo que estava abandonado, largado às traças, era uma vergonha o que acontecia em Vila Velha. Eu, antes de tomar posse, fui visitar com os meus filhos para ver como é que estava. Uma jardineira velha que você entrava nela, fedia mais diesel do que dentro do tanque dela. Um vídeo da década de 70, um horror. Eu falei, não, isso aqui não dá para tocar. Passamos para a iniciativa privada, mudou totalmente uma nova realidade. Mas isso tudo só aconteceu porque o privado acreditou. Porque vocês compraram a ideia junto com a gente e acreditaram que nós íamos tirar do papel e construir esse ecossistema do turismo que gera muito emprego. 65% dos empregos no Brasil vem do setor de serviço, que é aquilo que o Hard Rock Café faz, que é gerar emprego no setor de serviço para os atendentes, para os garçons, o pessoal da gastronomia, da culinária, do barman, do segurança, do chofer, tudo isso. Olha a cadeia que move um restaurante como o Hard Rock. E isso tudo nas pousadas, no setor hoteleiro, no setor de van, no setor de táxi, setor de Uber. Quer dizer, é uma cadeia, um ecossistema muito grande, que nós agora passamos a entender. E quando eu falo nós, eu falo Estado, porque o privado já entendia, mas o privado não tinha o apoio do Estado para poder pensar junto com eles as soluções que nós temos. Por exemplo, nós temos hoje, o Paraná é o estado que mais tem represa no Brasil. Nós temos mais, se não me engano, são 18 ou 20 represas artificiais. Foi feita uma usina hidrelétrica que se cria uma represa. Essas represas não podiam ser usadas para turismo. Não podia fazer um hotel,
não podia fazer uma pousada, não podia fazer um restaurante, não podia fazer um condomínio para ter o chamado turismo de segunda casa, que a pessoa tem a casa dele que mora aqui, mas quer ter uma casa de lazer, por exemplo, na represa de Chavantes, na represa do Rio Iguaçu, que pega ali a região de Cruzeiro do Iguaçu e tantas outras. Isso não podia. Fizemos uma lei, regulamentamos isso e organizou. Então, quanto que isso gerou de negócio? Você pega só em Ribeirão Claro, ou lá do outro lado, a represa de 1º de Maio, com a cidade de Sertaneja, lá aquele Punta del Este, virou um negócio que hoje eles fazem encontro nacional de aviação, porque vem gente do Brasil inteiro de avião, descer lá, almoçar, passar o dia, ou alugar uma casa. Quer dizer, foi a criatividade deixando o privado trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Então, eu estou muito feliz de ver que essa construção que começou lá com o Márcio Nunes, que foi passado o bastão para o Paranhos, que veio com a experiência de ser um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, de Cascavel, e trouxe o seu dinamismo junto para a gente, que nos ajudou a dar continuidade, e agora passando o bastão para o Luciano. E Luciano, você foi muito estudado para fazer o convite, porque nós queríamos, quando o Paranhos, obviamente por força de lei, tinha que se afastar da secretaria, eu falei, Paranhos, nós temos agora que dar uma retribuição ao setor produtivo que confiou na gente, que confiou no Paraná. E rapidamente, né, nós fizemos uma reunião, o Paranhos conversou com o setor e a gente foi convencido, né, pelo trabalho do Luciano, pelo trabalho da Brasel, do G5, para que tivesse alguém representando o setor, para dar continuidade, a passagem de bastão. Se eu colocasse alguém que não fosse do setor, ou alguém que não tivesse habituado a esse trabalho que já está acontecendo, até a pessoa pegar, vai 5, 6 meses, até 1 ano para acontecer. Isso se não parar aquilo que já estava sendo feito. Como nós não queremos que pare, porque está indo bem, a ideia é que você agora prossiga junto com o trabalho que o Paranhos fez, porque realmente é um trabalho que nós nos orgulhamos bastante. E o Paraná vive esse bom momento no turismo. Nós tivemos aqui um caso também de Curitiba, com o Natal de Curitiba. Sempre o Natal, a capital do Natal do Brasil, era Gramado. Nós conseguimos, o ano passado, trazer uma parceria com a Prefeitura, e pela boa gestão da Prefeitura, trazer esse slogan, né? E mais do que o slogan, trazer essa essência da capital do Natal ser Curitiba. Por quê? Foi um bom planejamento, que deixou em 45 dias 2 bilhões de reais no comércio de Curitiba. Isso é um deslocamento de PIB maravilhoso. E quando a gente fala que o setor público com o privado, quando trabalha com planejamento, trabalham juntos, a gente consegue bons resultados, é o trabalho da segurança pública que foi falado aqui. Eu tenho um caso de um amigo meu que é o Frank, ele, um japonesinho amigo meu, ele tem uma loja aqui na Osório. E ele estava me contando que ele estava recebendo muito turista no final do ano na loja dele. O pessoal que ia passear na 15 ali e tal. E ele falou que ele encontrou uma família e perguntou de onde que era. E ele perguntou, a família era do Pará. E ela falou assim, o que vocês estão mais gostando? A mulher falou, eu posso andar com meu celular na rua. Então olha o detalhe. Coisa que para nós é tão negócio, né, normal, eu posso andar com meu celular na rua. Então isso também atrai turista, que é o turismo com segurança, que é fundamental para trazer as famílias. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer muito o G5, a todos os proprietários, aqueles que nos ajudam a fomentar o setor privado e que têm feito esse trabalho. Nós somos apenas um instrumento para criar para vocês um bom ambiente para que vocês continuem investindo, continuem se modernizando, continuem acreditando no Paraná, porque nós não vamos parar. O Paraná não vai mais parar em fazer do turismo a sua prioridade. É isso que nós queremos, por isso nós trabalhamos muito nessa preocupação da continuidade, porque aquilo que foi começado com muita dificuldade, onde o Paraná não era nem visto no mapa, no radar do turismo do Brasil, hoje o Paraná passou a ser uma grande referência, e quem fala isso é o Ministério do Turismo, não é eu. São os dados deles que é divulgado nacionalmente, onde o Paraná, nos últimos 3 anos, é o estado que mais vem crescendo no turismo. Isso fruto de uma estratégia, por exemplo, com o Viagem Paraná, que treinou mais de 5 mil operadoras. Nós treinamos mais de 5 mil operadoras. Tinha feira na Argentina que o Paraná nunca tinha pisado.
que é a maior feira que tem aqui na América do Sul. Hoje nós somos o maior stand presente, divulgando, falando com o setor hoteleiro, falando com o setor de transporte de passageiro. Então, tudo isso foi pensado e a gente não pode parar. Então, eu quero aqui agradecer a todos vocês, presidente da Brasil, meu muito obrigado. Agradecer a todos, que vocês continuem acreditando no Paraná, que eu tenho certeza que o turismo passou a ser uma grande mola propulsora da economia paranaense, gerando muito emprego e riqueza. Parabéns, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado. Governador Ratinho, só por gentileza, permanece aqui. Eu quero convidar o secretário Paranhos, o secretário Luciano, também o nosso vice-governador Darcy Piana e o presidente do G5, toda a equipe da Secretaria do Turismo, porque o Paranhos tem uma entrega para você, governador. Foi aí realizado o estudo diagnóstico dos 18 territórios turísticos do Paraná. Então foi feito um catálogo e esse catálogo vai ser disponibilizado para todas as entidades. Então, de forma simbólica, hoje a equipe da Secretaria do Turismo, Irapuã, vão participar, que você também faz parte dessa história, através do Viagem Paraná. Agradecer a todo o time do G5 que está aqui presente. Cadê isso? A Sandra e a Tati, representando as mulheres também, por gentileza, vem para cá, Irapuã. E aí a gente faz essa entrega. Isso, vem aqui, Paranhos, junto. É uma troca de bastão, como fala o governador Ratinho Júnior. E assim vai ser no Paraná. O Paraná unido e em paz. Não há aqui divisão e ódio. Aqui uma sucessão e nós estamos unidos com vocês. Uma salva de palmas. Viva o turismo no Paraná! O nosso muito obrigado. O pessoal aqui do Hard Rock vai orientar, conforme vai acontecendo a liberação por mesas para que as pessoas possam almoçar. Começando aqui com a mesa principal, porque seguindo as agendas no período da tarde, e aí depois, escalonadamente, as demais mesas vão estar sendo liberadas para o almoço. O nosso muito obrigado e uma ótima semana a todos vocês. Valeu!